Olá, sejam bem-vindos ao canal 85 Bits Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa nona aula do curso completo de PHP. E esta é a parte número 5 da nossa aula de orientação a objetos. Pois bem, quando temos uma classe com atributos e valores, podemos tratar ela como um objeto iterável, de maneira simplista a priori. Isso é, eu posso criar uma instância, tá? Aquela classe, então P1 é igual a new pessoa, e eu posso colocar P1 como algo passível de ser iterável. Posso, inclusive, utilizar aquela sintaxe de chave e valor. Tá? Com isso, o for each vai fazer o seguinte, ele vai iterar os atributos daquele objeto, porém respeitando a visibilidade. Então observem aqui, echo, dólar aqui, tá? 2 pontos, velho, ponto e vírgula. Observem aqui que neste caso só imprimiu o atributo nome, tá? Com um valor que é uma string Maria da Silva. Por quê? Porque ele respeita a visibilidade. Então, os atributos privado protegido e nesse contexto externo à classe não podem ser acessados diretamente, ou na verdade acessados de jeito nenhum, e por isso acaba criando para nós programadores a necessidade de criar algo interno na classe, como por exemplo um método, função iterar, e esse sim ele possa ter acesso e iterar esse objeto e trazer todos os atributos e valores. Nesse caso aqui, vamos fazer um for each, mas, bem, aqui eu não estou dentro do contexto da classe. Então, para eu acessar o objeto corrente, eu faço o quê? Eu uso o this, tá? E a sintaxe igualzinha ao lado de fora. E, velho, tá? Porque o this é o objeto corrente que chamar o método iterar. A gente coloca aqui e a mesma coisa, ó. Dólar aqui, 2 pontos, velho. Aí a gente coloca aqui PHP end offline, por causa do contexto aqui de linha de comando, tá? Vamos retirar essa chamada aqui e fazer o seguinte, ó. P1, chamar o método iterar, tá? Então agora eu tenho lá atributos valor, atributo valor, atributo valor. Então observem que o for each também aceita uma instância de um objeto e ele permite o quê? Você navegar pelos atributos e valores dependendo da visibilidade, é claro, de cada um deles, tá? Mas isso aqui é uma forma de iterar genérica. O ideal seria que eu pudesse criar algum objeto que tivesse um comportamento pronto para ser iterado a ponto até de eu não só avançar, como precisar até retroceder na minha iteração. Para esse tipo de tarefa, o PHP ele tem uma interface nativa chamada iterator. O iterator ele descreve um conjunto de métodos, tá? Feitos para que um objeto, tá? De uma classe que implementa essa interface, esse objeto ele possa se comportar como algo iterável, algo similar a um array, de maneira que uma estrutura de controle como o for each, ele possa, por exemplo, navegar através daquele objeto iterável e para cada passo, ou na direção seguinte, ou até em caso em que precisa retroceder, esse objeto ele possa ter insumos que permitam esse tipo de navegação. Algo semelhante com o que seria os controles de um antigo toca-fita ou toca-CD, tá? Em que você tinha lá os botõezinhos lá para você voltar, para você avançar, para você dar play, tá? E a classe implementa essa interface, ela tem que implementar cada um desses métodos e fazer na sua lógica, é claro, com que o resultado seja o esperado de acordo com a semântica, tá? Isso é, o nome de cada um dos métodos.
Vamos fazer um agora, em que, usando o iterator, vamos criar uma classe onde o usuário vai poder ter acesso, tá, à sequência de Fibonacci. Beleza? Vamos lá para o código. Bem, para me ajudar nessa a construção dessa classe, eu vou utilizar uma ideia chamada NetBeans. Tá? Você pode utilizar a ideia que mais lhe agradar, porque ela tem um recurso de autocomplete. Então, ela vai me ajudar na hora de implementar os métodos daquela interface. Eu aqui coloco class Fibonacci implements. Eu vou colocar com contrabarra, porque é uma classe default do PHP, então o namespace começa com contrabarra, uma boa prática para evitar conflitos. Iterator. Pois bem, o próprio NetBeans já me avisa que tem algum erro aqui, tá? Que a classe não é abstrata e eu não implementei os métodos. Vou dar um Alt Enter em cima do nome da classe e vou usar a dica dele aqui, ó, a primeira, implementar todos os métodos abstratos. A única mudança que eu vou fazer é que eu não vou colocar como saída do key sendo, tá, o tipo Scala, tá? Vai ser um tipo dinâmico. No caso aqui vai ser um int. Pois bem, além disso, eu também vou criar um método construtor. Então aqui, ó, public function, tá? E para ele criar um método construtor para mim. Bem, para que a sequência de Fibonacci funcione, eu vou precisar de alguns atributos, tá? Para guardar alguns valores. Então vamos lá. Private anterior, tá? Começa com 1. Private atual começa com 0. E private e começa com 0 também. Bem, no método construtor, eu vou aproveitar para criar mais um atributo em tempo de execução, tá? Setando ele diretamente no this. Esse atributo, se o usuário quiser, ele vai poder modificar na hora de instanciar o objeto. Vai ser o máximo em que aquela sequência de Fibonacci irá alcançar, por assim dizer. Tá? Se o usuário não quiser passar nada, a gente vai assumir o valor default 100. Então vai ser this max igual a $max. Tá? Pois bem, eu agora vou começar a implementar os métodos obrigatórios do iterator. Vou começar pelo current, que é o método que ele vai ser executado toda vez que eu pedir para retornar o velho, tá, no meu for each. Beleza? Então vamos lá, coloca aqui return this atual. Bem, se eu quiser também pegar a chave, né, porque o iterator ele funciona for each, ele vai retornar sempre como se fosse algo parecido com o hash map, então tem chave valor, eu vou pedir aqui para retornar esse meu atributo aqui da chave. Is e. Beleza? Bem, e o next? O next é o que, quando o objeto iterável ele retornar que está válido, o for each ele vai passar para o próximo item da iteração, ele vai chamar o next. E é aqui que eu começo a fazer a própria lógica em si da sequência de Fibonacci. Então, coloco aqui. Vou ter uma variável temporária chamada novo atual e vai receber o valor atual. Tá? Ela vai ficar guardando essa cópia, por assim dizer. This atual, eu vou modificar ela. Vou colocar para ela receber ela mesma mais o anterior, né? A própria lógica do próprio Fibonacci. O anterior, this anterior, vai receber aquela valor antigo do atual. E vamos incrementar a nossa chavezinha. Beleza? This key mais. Bem, faltam 2 métodos. Agora eu vou implementar o rewind, que seria algo como rebobinar, tá? Então toda vez que você colocava lá uma fita lá num leitor VHS, você precisava rebobinar para começar a assistir o filme do início. Então aqui, vamos perceber que quando a gente começar o for each, vai ser o primeiro método que vai ser executado. Eu vou colocar aqui, ó, this, né?
respeitando a própria lógica do Fibonacci. Anterior igual a 1, x atual igual a 0 e diz i igual a 0. Bem, e o valid? O valid é o que o for each vai perguntar toda vez para ver se ele vai poder ir para o próximo item ou não. Então a gente vai fazer o seguinte: se o diz atual ele começar a ficar maior do que aquele máximo pré-determinado, sai fora, acabou. Tá? Return false. Aí ele para de fazer, de tentar ficar iterando. Se não, aí ele precisa escrever o else aqui, tá? Retorna true. Beleza? Pois bem, para incrementar o nosso aprendizado, vamos ver que métodos o próprio PHP estará executando, tá? No caso, o for each do PHP. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro desses métodos um echo pedindo para imprimir o próprio nome do método. Ó. Underscore, variável global, function. Tá? E vamos colocar aqui uma quebra de linha de navegador, BR, e a gente vai estar no contexto do navegador. Então aqui, ó, echo function BR, current, o key, no next, no rewind e no valid. Tá? Pois bem, agora só falta eu criar uma instância e usar. Sequência é igual a new Fibonacci. For each. Vou primeiro fazer um for each só pegando o velho. Tá? Sequência. E vou pedir para imprimir. Ó. Valor é igual a velho. Tá? Colocar uma quebra de linha de contexto de navegador, que é um BR. E mandar ver. Vamos lá ver como é que ficou no navegador. Pois bem, tá aqui, ó. Primeiro método executado rewind, segundo valid e o terceiro current. Aí ele começou a pegar os valores, ó, valor 0. Aí ele vai lá, next. É válido? É, então pega o valor atual. Next. É válido? Então traz o valor atual. Até que uma bela hora, o que aconteceu? Ele falou assim, vai para o próximo. O próximo é válido? Não é. Então parou. Aí ele não executou mais a sequência de Fibonacci. Beleza? Se nós colocarmos aqui para pegar o key também, tá? Pedir aqui para ele colocar aqui valor e chave. Ele vai incrementar essas chamadas e vai começar a chamar o método key, que não estava sendo chamado, tá? Para poder retornar o key. Beleza? Então o iterator ele permite que eu possa criar um objeto que ele possa naturalmente ser iterado, tá? Por uma estrutura de controle como essa do for each. Isso aqui é muito útil, tá? Quando a gente utiliza ou cria algum framework que permite a gente navegar por um conjunto de registros, por exemplo, que está vindo de um banco de dados, tá? De uma forma extremamente transparente. Tá? E a gente possa até onerar o banco de dados por demanda, beleza? Usando esses métodos do próprio iterator. Pois bem, eu tenho outro recurso similar ao iterator, que é o generator. Tá? O que é o generator? Ele faz com que uma função ela se torne iterável, tá? Então ele vai ter métodos similares ao do iterator, porém, para que ela se torne iterável, eu vou ter que começar a mudar um pouco o fluxo natural da função, utilizando uma palavra reservada, tá? Chamada yield. O que o yield faz? A partir do momento que eu começo a utilizar ali dentro de uma função, o PHP começa a interpretar aquela função como um objeto, tá? Uma instância do tipo generator. E o que acontece? O yield, ele retorna um valor, mas ele também pausa, tá? O fluxo natural do código, para que eu possa depois voltar a executar ele pós o yield. E aí, normalmente, tá? O generator terá mais de um yield, para que eu possa ter resultados diferentes conforme eu itere aquele objeto. Então vamos ver como é que ele funciona. Bem, vou criar aqui uma função chamada meu
generator. Sem parâmetro nenhum, tá? Se eu chegasse aqui e colocasse para imprimir aqui, ó, quebra de linha, 2, quebra de linha, 3, quebra de linha. Se eu fizesse simplesmente isso e executasse essa função, teria esses 3 resultados, tá? Teria essas 3 linhas, essas 3 instruções executadas. E se eu colocasse um return aqui no meio deles, colocasse aqui um return 1, eu sempre teria o retorno 1. Além de ter o echo sendo executado, eu sempre teria o retorno 1. E essas 2 linhas aqui nunca, em hipótese nenhuma, seriam executadas. Pois bem, com o uso do yield é um pouco diferente. Se eu colocar aqui yield 1, quando ele for executado num contexto de iteração, tá? O que vai acontecer? Ele vai retornar 1 e vai ficar com estado para ser executado na próxima vez em que for feito o literal avanço, tá, daquele generator. Eu vou colocar aqui yield 2 e yield 3. Então, como é que eu uso um generator? O generator ele funciona como se fosse um objeto. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser uma referência, tá? Iterator igual a meu generator, mas eu não preciso aqui do new, tá? Ele automaticamente atrás, ó, vamos pedir aqui para imprimir, ó, var dump iterator. Você vê aqui, ó, tá lá. Ele não é mais simplesmente uma funçãozinha. Ele é um objeto do tipo generator, tá? É uma instância mesmo. E o que acontece? Eu poderia usar o for each, ou eu posso simplesmente aqui pegar separadamente, ó. Aqui, ó, v recebe iterator método current. Posso pedir para imprimir aqui o $v. Vamos lá. Aqui, ó. O resultado foi o quê? Ele retornou, ele deu um yield. Ele gerou, tá? O valor 1. E esse 1 que foi impresso aqui foi o resultado dessa linha. Então ele retornou, a priori, um comportamento que poderia ser parecido com return. Bem, se eu pedir para esse iterator avançar, tá? Eu já começo a ter uma mudança. Então agora, se eu colocar para pegar o atual, iterator current, e pedir para imprimir um novo atual, já começa a ter um resultado diferente. Vê? Tá aqui, ó. 2 e o número 2. Por quê? Ele tinha literalmente pausado nessa instrução do generator e agora ele continuou para essa e gerou ou retornou esse valor aqui. Tá? De maneira similar, se eu repetisse isso aqui, ele faria agora para o terceiro. Tá? Ele faria para o terceiro sem problema nenhum. Pois bem, eu também posso utilizar um generator fazendo referência a outros generators. Um generator recuperando valores de outros generators. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu posso, quando crio um generator, e como é que eu faço para criar um generator? É só utilizar o yield dentro de uma função. Eu posso usar o yield from para recuperar valores de outros generators, como por exemplo esse 7, 8 e 8, e também de objetos iteráveis, como por exemplo um array e uma classe que veremos em aulas futuras, que é o array iterator, tá? Uma classe nativa do próprio PHP. Vamos levar esse exemplo para lá. Então aqui eu tenho um generator chamado contar10, que na primeira iteração ele vai retornar 1, se chamarem o next dele vai retornar 2, se chamarem o next ele vai retornar, tá, valores de um array aqui 3 e 4, tá? E aí ele automaticamente vai dar um next nesse array aqui, vai retornar primeiro o 3, depois o 4. Logo em seguida ele vai pegar de um objeto de uma classe que é iterável também, chamada array iterator,
Logo em seguida, um iterator vai fazer referência a um outro iterator, que é esse 7 e 8, que retorna o 7. E o 7 retorna algo do 8. Então tem uma dependência aqui desse que depende desse. Tá? Tudo usando o quê? Yield from. Bem, o generator, ele permite que eu possa iterar. Então eu posso chamar aqui for each contar 10. Ele vai fazer todas essas dependências do from de maneira transparente. Vai lá trazer os valores para mim. Beleza? Então observe que tanto o iterator como o generator são opções de eu poder criar objetos que podem ser iteráveis, tá? De maneira transparente para os usuários, tá? Daquelas nossas funções ou classes, beleza? Bem, além disso, eu posso transformar tanto um iterator como um generator, tá? Em arrays puros e nativos, por assim dizer, usando uma função chamada iterator to array. O que ela faz? Ela vai converter todo aquele generator ou iterator em um array normal. E aí o usuário, dependendo do domínio da aplicação, vai poder utilizar aquele array da maneira que lhe convém. Eu posso aqui, por exemplo, no Fibonacci, tá? Colocar para ter um array, tá? Recebendo o iterator to array, o nosso sequência, tá? Que é uma instância lá do Fibonacci. E aí pedir para debugar, de boa. Var dump, $array. O resultado está aqui embaixo, ó, tá? Uma versão array já daquele nosso objeto. Pois bem, outro recurso interessante implementado pelo PHP é a classe datetime. Quando nós começamos a persistir informações que falam sobre data ou sobre tempo, é desejável que o programador possa utilizar algum recurso que ele armazene aquela informação de data e hora, e ele não só armazene, mas ele possa manipular ou até comparar uma data com uma outra data, tá? Ou uma hora com uma outra hora. Bem, para esse tipo de situação, o PHP ele disponibilizou essa classe, a datetime. Como eu já havia comentado em aulas passadas, tá? O PHP começou com uma função chamada date, tá? Para a gente começar a representar data e hora. Mas ela era bastante limitada e bastante procedural. Nas versões mais recentes do PHP, eles introduziram uma classe nativa chamada datetime, e essa classe datetime ela tem um comportamento parecido com a date na hora de instanciar, mas tem diversas formas de instanciar uma classe datetime, e sempre quando existir a necessidade de recuperar aquela data ou aquela hora, tá, que estará armazenado em um objeto complexo em um formato de leitura humana, a gente pode utilizar um método chamado format. Vamos ver aqui um exemplo de como é que ele funciona. Então aqui, por exemplo, eu tenho a variável data e utilizo o operador new para criar uma instância de datetime. Quando eu faço isso aqui, não passo parâmetro nenhum no método construtor, tá? O que eu terei será uma instância, tá? Uma referência para uma instância de datetime com a data atual. Observem que, apesar do dia e do mês, tá? Eles estarem de acordo com o meu relógio aqui do Windows, a hora não está. Por quê? Isso aqui é a hora padrão desse servidor. Beleza? Mas daqui a pouquinho a gente vai ver como mudar o fuso horário. Se eu quiser fazer com que minha data ela tenha um valor fixo, específico, eu preciso passar aqui no método construtor a data no formato SQL. Então, por exemplo, 2019 04 29 11 40 00. Data e hora do nascimento do meu filho. Então tá aqui, ó. Agora com uma data e uma hora específica. Bem, a gente não vai dar um var-dump para o nosso usuário, certo? Na nossa aplicação. A gente precisa recuperar esse valor aqui da data. Para não acessar diretamente esse atributo, a gente vai usar um método chamado format e passar uma máscara para essa data. Então a gente vai chegar aqui e dar echo data format e passar, muito parecido com a função date, formato que a gente quer receber aquela data. Então coloca aqui, ó, D, M, Y maiúsculo para ser a data,
o ano completo, tá? E coloca aqui um horário, tá? H, I, conforme já falei o I porque o M já era o do mês, né? Então ficou a próxima letra de minuto, e S de segundo. Tá? Ponto e vírgula. Tá aqui, ó. A data no formato brasileiro, com a hora no formato comum que a gente utiliza, né? 2 pontos para separar hora de minuto e minuto de segundo. Pois bem, o PHP permite que a gente possa alterar o fuso horário de diversas maneiras. Em tempo de execução, no próprio PHP ini, ou no próprio momento em que eu vou instanciar individualmente, tá, um objeto de datetime. A opção número 1, tá, significa que todo código que seguir após aquela instrução, após o uso da função, no caso a dateDefault TimeZone7, todos os datetime seguirão esse fuso horário. Então, se a gente levar para lá, então se a gente colocar aqui antes da criação de qualquer datetime, aqui data 1 é igual a new datetime. Vou pegar a hora e a data atual. E pedir para imprimir data 1 format, tá? No formato brasileiro, DMY, H e S. O que vai acontecer? Essa parte aqui da hora vai ser afetada pelo time zone que nós setamos aqui anteriormente. Então tá lá, ó, 7:39, 47 segundos. Observem que esse 7 ele está utilizando o formato de 12 horas. Se a gente trocar esse H por um H maiúsculo, tá? A gente começa a receber no formato de 24 horas. Então tá aqui, ó, 19, 40 e 33. Exatamente a mesma hora do meu Windows, beleza? Outra maneira seria na hora de criar uma data, tá? New datetime. E aí eu quero que seja a data atual, então vou colocar valor nenhum. Passar no segundo parâmetro uma instância da classe dateTimeZone. E o valor muito parecido com o lá de cima. Por exemplo, aqui, ó, América, São Paulo, tá? Com isso, eu posso dizer que, por exemplo, essa data aqui, ela vai seguir um fuso horário específico que eu criei no momento em que eu instanciei, tá? E aí eu posso individualmente ter a possibilidade de ter horas com os horários diferentes dentro de um mesmo código, beleza? Pois bem, além de criar a data utilizando o operador new, a classe datetime ela possui um método estático chamado createFromFormat. O que ela me permite fazer? Permite que eu possa, na hora de criar a minha data e a minha hora, tá? Eu possa dizer para o PHP que ele deverá criar seguindo um determinado formato. Por exemplo, aqui, ó, eu estou passando a data no nosso formato, então, 31/12/2003, e estou dizendo, ó, você vai criar a partir dessa data que está nesse formato, DMY. Tá? E aí, na hora de exibir, eu posso exibir no formato que eu quiser. Por um acaso aqui, claro, eu quero não só criar nesse formato, mas também quero exibir nesse formato. Então, se a gente levar isso para lá, ó, tá aqui, ó. Ele representou a data sem perder nada, sem problema nenhum. Porque se eu utilizasse o formato padrão, ou se eu mudar o formato aqui, eu vou gerar um erro. Se eu utilizasse, por exemplo, o formato americano, mês, dia e ano, tá? Eu já vou ter uma outra data completamente diferente aqui, porque ele vai fazer um cálculo aqui em que ele vai tentar empurrar o mês e tal, tá? E eu estou gerando uma inconsistência, porque eu estou dizendo para ele criar a partir de um formato, só que eu estou mandando a data em outro. Isso aqui vai ser muito útil para a gente quando começar a ter entrada de dados do usuário. Se a data já vier no formato brasileiro, a gente vai começar a persistir ela no formato que a gente quer, tá? Porque internamente o PHP ele tem lá no datetime cada um dos componentes da data da hora em atributos separados, beleza? Bem, um dos recursos interessantes do datetime, tá? É um método chamado modify. Ele permite com que eu possa modificar aquela data original, tá? Então você pensa, por exemplo, numa aplicação em que você precisa, a partir de uma data inicial, calcular o prazo de alguma coisa, tá?
como, por exemplo, o prazo para apresentar uma providência jurídica num sistema judicial. A classe DateTime já vem com recursos de fábrica para poder resolver esse tipo de problema. Então aqui, por exemplo, poderíamos modificar aquela nossa data original, tá? 31/12/2003. Colocar aqui, ó, Modify. E o que o Modify aceita? Bem, ele aceita uma string, mas uma string que segue diversos padrões, tá? Na documentação dele. Um deles é um formato muito parecido com interpretação humana, só que é em inglês. Então aqui, por exemplo, ó, mais plus one day, mais um dia. Se a gente agora pedir para imprimir essa data modificada, tá? Ele não gera uma nova data, ele modifica a data original. Vou colocar aqui, ó, formato brasileiro TMY, tá? Com Y maiúsculo. Tá aqui, ó, a data original, 31/12/2003. Avançamos um dia, ele já virou ano, né? Ele foi para o dia 1º de janeiro de 2004. Beleza? Eu também posso utilizar esse mesmo recurso, tá? Para somente dias da semana, por exemplo. Então, trocaria aqui o mais um dia por mais 10, tá? Dias da semana. Então, ele só vai considerar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Vou dar aqui. O que ele vai fazer? Ó, 14 de janeiro de 2004. E seria um resultado muito diferente de simplesmente adicionar 10 dias, tá? Porque ele foi pulando os finais de semana. Não é à toa que se a gente jogar aqui e trocar por mais 10 dias, tá? Ele seria só 10 de janeiro. Mas dias úteis, que é bastante utilizado, por exemplo, no meio jurídico, ele vai para 14 de janeiro. Também podemos usar uma sentença um pouco mais complexa, como, por exemplo, mais um mês, tá? Só que depois de aumentar o mês, remova 3 dias, tá? Então, a gente pode fazer praticamente uma operação aqui, ó. Tá? Ele adicionou um mês, só que ele retrocedeu 3 dias. Eu posso também utilizar uma expressão, tá? Onde eu faço referência, tá? À semana daquela data, por exemplo. Ó. Eu quero que a data seja modificada, tá? Para segunda-feira daquela semana. Tá? Então aqui, por exemplo, agora, ele vai para dia 29 de dezembro de 2003. Por quê? Se a gente mexer aqui no calendário e der uma olhada aqui no calendário de dezembro de 2003, a segunda-feira daquela semana era o dia 29. Tá? Então ele foi lá e colocou a segunda-feira daquela semana. Enfim, são inúmeras combinações que o datetime, quando a gente usa o método modify, ele permite que a gente possa fazer para modificar a nossa data. Bem, além disso, o datetime também me permite extrair a diferença entre duas datas. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 11/8 de 2018, 13/10 de 2018, com horários diferentes. Eu tenho duas instâncias, tá, de datetime, e vou aplicar o método diff, vou usar o método diff no objeto que date1 está fazendo referência, passando como valor uma referência para um outro objeto, que é o date2. Eu vou pedir para ele trazer a diferença entre essas duas datas. Vamos levar para lá para ver o que acontece. Então, rodando o código aqui, antes de mais nada, vamos ver o que é esse objeto interval. Tá? O que ele traz quando a gente roda o método diff. Ele gera um objeto de uma nova classe chamada dateInterval. Tá? Que nela teremos os valores aonde ele foi achando a diferença de cada um. Observem que ano não teve diferença nenhuma. Por quê? As duas datas são de 2018. Agora, os seguintes, ele foi achando um monte de diferença. Vamos pegar agora uma expressão para a gente pedir para imprimir tudo de uma vez só numa stringona. Está aqui, ó. O resultado foi 2 meses, 2 dias,
5 horas, 10 minutos e 34 segundos de diferença entre as duas datas, tá? Isso aqui é muito bom também, até para você calcular, tá? Alguém coloca, por exemplo, a data de nascimento e você pega a data atual para você poder calcular a idade de uma pessoa, por exemplo, tá? E diversos outros usos em contextos diferentes de aplicações. Beleza? Pois bem, o datetime ele tem a capacidade de, quando eu utilizar operadores de comparação, tá? Que nós utilizamos em aulas passadas com if e tal, quando eu utilizar operadores de comparação entre dois objetos de datetime, eu possa, tá, ter o resultado booleano daquela comparação, de forma totalmente transparente. Então, se a gente tem duas datas, por exemplo, a data de hoje e a data de ontem, eu posso utilizar os operadores maior que, menor que, ou até para verificar se as duas datas são iguais, tá? Para fazer uma comparação de uma data com a outra. Então, se a gente levar para lá, tá aqui, ó. Eu tenho um datetime, today, tá? Então, além daquele formato SQL, eu também posso utilizar expressões parecidas, tá? Com o do modify. E eu tenho uma outra data que é yesterday, tá? Então, eu vou perguntar: hoje é maior do que ontem? Hoje é menor do que ontem? Hoje é igual a ontem? Vamos ver os resultados. Tá lá, ó. Hoje é maior do que ontem? Sim. Hoje é menor do que ontem? Não. Hoje é igual a ontem? Também não. Tá? Então eu posso utilizar de maneira transparente para, por exemplo, usar um if aqui e fazer alguma validação, alguma verificação na minha aplicação com duas datas, beleza? Pois bem, no PHP 7.4 foi introduzido o conceito de Typed Property. O que seria isso? Até o presente momento, nós éramos capazes, tá, de usar type hint em métodos e funções para que a gente pudesse, tá, especificar o tipo daquele parâmetro que a gente deseja dentro daquele nosso método. Bem, no PHP 7.4, eles introduziram agora o conceito de dizer que aquele atributo, tá, daquela classe, ele a priori deverá ser daquele tipo. Então, dependendo do nível, tá, de restrição da tipagem, ele vai poder ser convertido se a conversão ela puder ser compatível ou não. O PHP vai dar um erro, tá? Isso depende do nível. Vamos lá rodar esse código para ver como é que funciona. Então eu tenho duas classes, por exemplo, a classe veículo, tá? E tenho a classe pessoa. Exemplos que nós já utilizamos nas nossas aulas de orientação a objeto. Pois bem, eu vou dizer que uma pessoa pode ter um veículo, tá? Aí aqui em veículo eu vou ter os atributos placa e modelo. Só que eu quero que esses atributos sejam string. O public string, tá? Placa, public string modelo. Então agora entre a visibilidade e o nome do atributo eu posso colocar o que seria o equivalente ao meu type hint, tá? Quer dizer, o tipo daquele atributo. Na classe pessoa eu vou ter o atributo nome, que eu também vou dizer que é uma string, nome. E eu vou ter lá o meu relacionamento com o veículo. Então eu vou ter lá public, vai ser o quê? Um relacionamento vai ser uma instância, uma referência para um objeto de veículo. Então, veículo, veículo. Pois bem, eu agora lá posso criar minhas instâncias. P1 é igual a new pessoa, tá? P1 nome igual a Maria. Até aí tudo bem. Beleza. Vamos rodar aqui no PHP 7.4 sem erro nenhum, tá? Bem, eu disse que nome é um atributo que ele será do tipo string. Se eu tentar passar aqui algo que não é uma string, como por exemplo um float 20.99, tá? E rodar, a priori não dá erro nenhum. Por quê? O PHP vai converter esse float para uma string. Acho que a gente dá um var dump aqui que a gente vai ver. P1, tá? E a gente pedir para debugar o objeto inteiro.
Vamos ver. Tá lá, ó. P1 é uma referência para um objeto do tipo pessoa, cujo nome, tá, é uma string de valor 20.99. Só o PHP converteu automaticamente. Bem, e se nós aumentarmos o nosso nível de restrição à tipagem? Se a gente utilizar aqui o declare strict types igual a 1, tá? O que vai acontecer? Vamos rodar para ver. Bem, eu agora, tá, vou ter um erro de tipagem. Por quê? O atributo nome de pessoa deve ser uma string, e eu tentei usar um float, e aí não foi possível. Muito parecido com o erro que a gente tinha quando a gente aumentava o nível da restrição, e a gente tinha uma função com type hint, a gente tentava passar um tipo diferente. Percebem que o comportamento é igualzinho. Bem, vou voltar aqui o nome de Maria, tá? Vou criar aqui uma instância de veículo, new veículo, beleza? Colocar a placa, tá, do nosso carro, ABC123. E é o seguinte, eu aqui vou fazer a associação, vou dizer que P1.veículo recebe uma instância de veículo, tá? Por quê? Vamos colocar um var dump aqui para a gente ver esses objetos se relacionando. P1, rodar. Tá aqui, ó. Objeto pessoa, tem o nome Maria, que tem um veículo, que é uma instância de veículo, que tem a placa ABC123 e modelo está sem valor nenhum. Beleza? Como nós aumentamos o nível, tá, de restrição de tipagem, se eu tentasse passar uma outra instância que não fosse de veículo, colocasse aqui, por exemplo, new pessoa, o que vai acontecer? Vamos rodar. Eu vou ter um erro parecido, ó, erro de tipagem. Por quê? O atributo veículo em pessoa deve ser uma instância de veículo. E eu passei o quê? Uma instância de pessoa. Ou qualquer outra coisa que eu passasse que não fosse uma instância de veículo. Então, o PHP 7.4 ele traz essa mudança, tá? Que é uma mudança bem significativa, tá? No que tange a declaração de atributos em nossas classes do PHP. Pois bem, quando nós utilizamos orientação a objeto no PHP, é normal existir a necessidade de muitas vezes transformar algum dado que não está em um formato orientado a objeto e converter ele para um objeto. Tá? Não só isso, muitas vezes existe também a necessidade de criar um objeto genérico que não pertence a nenhuma classe em que o usuário vai definir alguma classe de comportamento específico, como por exemplo o datetime que utilizamos agora há pouco. Para esse tipo de recurso, o PHP ele tem uma classe, tá? Genérica chamada std_class, tá? Significa standard class. Ela me permite que eu possa ter objetos genéricos, tanto para criar como para quando eu faço algum tipo de conversão. Seja essa conversão através de coerção, quando a gente diz que aquela estrutura ou aquele objeto vai começar a ser interpretado de uma outra maneira, ou quando a gente usa alguma função que traz de um formato externo para um formato interno do PHP, como por exemplo, recuperar de uma notação de objetos de JavaScript para PHP. Vamos lá fazer nossos exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é convertendo de um array. Aqui, array, eu tenho lá nome igual a Maria, tá? Idade igual a 35. E aí vou colocar aqui filhos, tá? Vou colocar aqui nome Lucas, nome Mateus, beleza? Bem, eu tenho aqui um array multidimensional, tá? Eu poderia converter ele de diversas maneiras. Uma das maneiras que eu posso converter é usando typecast, tá? Que é a forma em que você usa coerção em algum formato para você recebê-lo em outro. Então aqui, por exemplo, ó, objeto
ele vai fazer typecast, só ele vai receber em forma de object, tá? Aquele array. E a gente vai pedir para debugar o objeto. Então tá aqui, ó. Ele agora é uma instância de qual classe? Eu não havia definido, então tá aqui, ó. Ele usa, quando o PHP tem essas situações, ele usa a classe genérica dele, que é o standard class. Lá, agora, lá a chave virou atributo, ó, nome, valor, atributo nome, valor Maria, idade 35. Só que o array interno filhos não foi convertido, porque esse typecast ele converte só o primeiro nível do array, tá? Então, quando houver a necessidade de converter o array multidimensional, tem que usar algumas soluções um pouco mais complexas, tá? A gente entra nesse detalhe em aulas futuras. Mas vamos ver outro tipo de conversão também. Outra forma de nós utilizarmos o std class é quando eu tenho lá, tá, um dado no formato externo, como por exemplo um JSON, tá, que é a notação qual? JavaScript Object Notation, que é usando a sintaxe do próprio JavaScript. Ela é muito comum hoje em dia, tá, para você fazer troca de dados ou até para você recuperar a informação, tá, de um serviço REST, por exemplo. Então aqui vou usar essa notação e criar um objeto com um atributo chamado nome, cujo valor é José, e um outro atributo chamado idade, cujo valor é um inteiro 45. Beleza? Eu tenho aqui um JSON. E aí eu vou fazer o seguinte, vou ter aqui um objeto 2. Então aqui eu posso, por exemplo, usar a função JSON_decode, tá? E passar essa minha string que contém, por um acaso, tá, um objeto na notação do JavaScript. E a gente dumpar, tá? Tá lá um objeto 2, utilizando mais uma vez o std class, tá? Para poder fazer essa conversão e ele utilizar uma classe genérica. Eu também posso, tá, criar meu objeto genérico. Então posso colocar aqui objeto 3 é igual a new std class, tá? E aí eu posso colocar atributos on the fly nesse meu objeto. Então tá aqui, ó, nome é igual a Lucas, tá? E podemos aqui debugar. E ele, obviamente, né, por ser uma instância de std class, né, vai aparecer aqui o objeto 3 também, mais um carinha de standard class. Beleza? Pois bem, na próxima aula começaremos a falar sobre entrada de dados, onde o usuário vai poder começar a interagir com a nossa aplicação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, um abraço.